Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, estamos aqui em mais um Love the Problem e hoje é um episódio, acho que um pouco diferentão assim, de certa forma, porque geralmente eu trago aqui pessoas especiais, né? E hoje, além de pessoas especiais, eu tô trazendo uma pessoa que trabalha em uma empresa que pra mim é muito especial, uma empresa que eu gosto muito. Eu queria que você que tá começando a ouvir pensasse aí em uma das empresas que você gosta bastante. Não vai ser essa empresa provavelmente que vai estar aqui, não tô fazendo truque de mágica aqui, certo? É só pra você conseguir empatizar um pouco com o que eu tô sentindo nesse momento, assim, de poder trocar ideia, qual a experiência de alguém que trabalha numa empresa tão maneira quanto essa. Eu já vou logo revelar aqui quem é o convidado, qualquer empresa, mesmo porque você já sabe a empresa que tá no título do podcast, certo? Mas estamos aqui com Hugo Azevedo. O Hugo trabalha no GitLab. Fala, Hugo, beleza? Beleza, Lula. Tudo bom, Ayrton? Prazer aí, muito obrigado pelo convite, tá? Um prazerzão mesmo estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Eu e o Ayrton, né, trocamos ideia com o Hugo no Agile Brasil do ano passado. O Hugo ele é bem ativo na comunidade ágil brasileira e tal. E aí lá em Belo Horizonte a gente começou a trocar ideias sobre GitLab e tal. Eu e o Ayrton todo empolgado. Agora o Ayrton ia trocar uma ideia com ele e falou, pô, por que a gente não grava? Isso porque o mundo precisa conhecer um pouco mais sobre essa experiência, né, interna do GitLab. Então vocês já sabem que estamos aqui também com o Ayrton. Fala, Ayrton, beleza? Beleza, muito prazer. Eu vou tentar fazer uma apresentação menos papel e empresa, mais filosófica. Eu sou uma pessoa improvisadora de código, onde a língua portuguesa foi a minha primeira forma de interagir com o mundo e sociedade, e o código ele foi a segunda maneira na minha pré-adolescência, né? Então, acho que código tá na minha vida mais da metade da minha existência, né? É a minha segunda forma de interagir com o planeta, né? Eu vivi toda a Catedral e o Bazar, do Eric Raymond, que é um ensaio que eu vou comentar em momentos separados aqui, sobre como é que o desenvolvimento de software para código aberto era no passado, e como isso mudou. Eu vivi bastante isso, né? Eu participei como código committer de vários projetos, que é contribuidor principal, né? E aí, quando eu comecei a interagir com o mercado, eu mudei um pouquinho meu viés, né? Não contribui tanto com o open source, né? E aí, eu comecei a interagir também com o GitLab em 2013, e nisso eu tive uma mudança completamente drástica na forma que eu via, né? Contribuição com open source. Aí depois o mercado me trouxe o Extreme Programming e outras metodologias ágeis que eu também acabei incorporando no meu jeito de pensar. Tentar trazer esse viés aí pra conversa. Sensacional. Então a gente tem aqui na sala batendo papo alguém que trabalha numa empresa muito foda e alguém que acha essa empresa muito foda também, e alguém, que sou eu no caso, né, que além de achar muito foda a empresa, ainda é heavy user há muito tempo, assim, tipo, usa os produtos, sabe, fanboy, né? Já te colocaram esse label em algum momento, Ayrton? Fanboy do GitLab? Sim, em vários momentos. As pessoas que vão estar ouvindo isso vão estar rindo, porque várias pessoas me chamaram de GitLab Boy, Git Boy, então, sim. Será que essa sua tatuagem de raposa no pescoço tem a ver com isso ou não? Não. De alguma forma? Como chama? Nuke? Tanuki. A Tanuki. Tanuki a razão, né, do logo é um animal muito colaborativo, né? Trabalha de forma muito colaborativa, tá? Então essa representatividade aí do logo da GitLab, colaboração. Que demais. Tanuki é o nome do animal, é isso? Tanuki, isso. Tanuki, que demais. Já vou colocar aqui nas referências até a própria imagenzinha do Tanuki. Não vou colocar só tatuagem não, tá, Ayrton? Vou deixar só... Efeito especial. Só original mesmo. Isso aí é em japonês, né? Tanuki é obviamente japonês, não sei se é óbvio, né? Mas enfim, é japonês. E é uma subespécie do raccoon. Não sei como é que chamam raccoon aí. Acho que não tem nem, né? Um raccoon aí no Brasil, né? Eu acho que não. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Mas é bom porque a minha referência fica sendo o GitLab, assim. Sempre que eu ver Tanuki na vida, eu não vou pensar em um animal que a gente tem no Brasil. Eu vou pensar no GitLab direto. O raccoon é o famoso guaxinim. Guaxinim. Então, Tanuki é um guaxinim. Olha a cultura aí saindo, ó. Tá vendo? Então estamos falando aqui sobre o guaxinim. É importante falar aqui, gente, acho que antes de começar o papo todo, um ponto bem importante é o Hugo tá aqui, ele não tá na figura de alguém representando o GitLab, tá? Exatamente. O Hugo, ele tá na figura de um amigo nosso que trabalha no GitLab, mas ele tá aqui na figura de Hugo, então tudo que ele tá falando aqui
aqui não são ideias do GitLab, são ideias do Hugo. Isso é bem importante ficar claro aqui o tempo todo, certo? Exatamente. Acho que é isso, né, Hugo? Opinião é minha própria pessoal. As documentações, as referências são da GitLab, sem dúvida. Muito bom, muito bom. E acho que a gente pode começar, talvez, até pela primeira pergunta clássica desse podcast, que é: que problema o GitLab tenta resolver, Hugo? Essa é uma boa pergunta. Até a Ayrton, se quiser participar dessa resposta também, que você talvez tenha algum problema que você esteja resolvendo aí, né? Não sei. Eu tenho uma interpretação. No fim das contas, o problema que o GitLab tenta resolver é reduzir o lead time, cycle time. É reduzir todas as complexidades, reduzir custo, reduzir tudo aquilo que é bloqueio entre levar uma ideia à produção e iterar sobre aquilo e participar da melhoria constante, né, de um determinado produto. Acho que é a forma mais sucinta que eu consigo posicionar o GitLab como plataforma, como produto, né. Disso vai, como o próprio nome diz, vai de Git até, né, monitoração usando uma gama de produtos open source que são a base aí da plataforma GitLab, né? Então, a gente tem, né, vários produtos aí, vamos dizer assim, debaixo do capô, né? Sensacional. E a GitLab como organização, eu acho que resolve outros problemas também. A GitLab como organização entrou pro Y Combinator em 2015, vindo de uma galera que veio da Europa, né? O GitLab como produto surgiu como open source e se formou na Europa. Depois aplicaram pro Y Combinator, que é o Venture Capitalist, né? Que é um investidor, né? Que oficializou a GitLab como uma companhia nos Estados Unidos, na Califórnia. E aí, inicialmente, aquela história, pô, agora vocês são uma companhia, vocês precisam ter um escritório, vocês precisam, né? E o CEO conta uma história bem bacana, que ele montou um escritório, mas ninguém ia pro escritório. E aí ele falou, pra que eu vou forçar as pessoas a virem pro escritório? Eu não tô nem aí com horas, eu não tô nem aí com as tarefas que as pessoas estão fazendo, eu me importo com o resultado. Então aí a GitLab como companhia começou todo um processo de abraçar os seus valores e se adaptar como organização para prover melhor resultado possível. Parte disso é ser uma companhia que vive os valores open source, extremamente transparente e também, agora está em moda, né, 100% remota. Hoje a GitLab é a maior organização 100% remota que eu reconheço, né, no globo, né? Somos mais de 1.200 pessoas trabalhando aí em 65 países. Não tem um escritório, não tem um prédio assim. Não, o endereço físico da companhia é uma caixa postal, né, em São Francisco. Então, se alguém for buscar o registro da companhia e for lá tentar visitar a sede, vai encontrar uma caixa postal. Uma caixa postal. É muito a cara do Ayrton, meu Deus do céu. O Ayrton só tem o endereço porque ele precisa morar em algum lugar. Assim. Não tem como ele não morar em um lugar, certo? E a casa do CEO, ele acaba fazendo ali na sala mesmo de estar dele, eles têm o que eles chamam de control center, né? Ele tem lá um monte de TV com as KPIs da organização. Se ele precisa fazer uma reunião física, né? Ele tem uma sala, né? Sala de jantar, basicamente. Tem toda uma infraestrutura na casa dele para dar um mínimo ali de trabalho, mas não, todo mundo trabalha em casa. Nem em casa. A gente não fala home office. A gente fala all remote. E qual é a diferença? Home office implica que você tem uma casa com espaço para trabalhar, você trabalhando em casa. All remote não, tem gente que trabalha na GitLab de motorhome, em parques nacionais, pelo mundo afora, entendeu? Então, no final das contas, você trabalha da onde? Na GitLab? Da onde você quiser. Tanto faz. Entendeu? Desde que você tenha uma conexão com a internet, você consiga executar o seu trabalho de forma eficiente e prover resultado, não importa para onde você trabalha. Sensacional. Casou aí também um pouquinho com os problemas que você imaginava, que, assim, enquanto fã, né, enquanto heavy user aí da marca. Sim. O GitLab, pra mim, o problema é que ele resolve, até adicionando a isso, assim, eu vejo muitas coisas evolucionárias, assim, do jeito que ele funciona, comparado ao jeito antigo de projetos open source, né? Mas, pra mim, o GitLab, ele consegue ser a fonte singular de verdade de uma interação, né? Pra mim, o Git serve pra isso, assim, ele é a fonte da verdade ali, né? E aí, no passado, toda vez que eu tentava interagir com código, qualquer pessoa, assim, você acabava indo pra uma outra ferramenta, pra um outro lugar, porque você não conseguia centralizar a verdade ali, né? Tirando os projetos open source, né? Que a verdade estavam ali, né? E aí o GitLab consegue fazer isso, né? A documentação tá ali, o código tá ali, tá tudo ali. Então, o ponto focal de verdade é a
ferramenta. E se eu tenho uma interação onde isso acontece, eu vou ter uma interação de qualidade extremamente alta, né? Porque todo mundo vai estar olhando para o mesmo lugar, né? E a gente tem esse problema constantemente, né? O e-mail, o Slack, onde que é meu ponto principal de verdade, assim? Isso é muito controverso no dia a dia, né? E o GitLab, para mim, é uma ferramenta que se propõe e faz isso, né? Ao ponto singular da verdade numa interação entre duas partes, assim, ou várias, né? Cara, essa visão é tão maneira porque começa a casar um pouco com a redução de lead time aí que o Hugo bem colocou, porque se você não precisa ficar caçando coisas aqui e ali, automaticamente seu lead time vai ser reduzido, né? Você não vai desperdiçar tempo com outras coisas. E ao mesmo tempo, casa muito forte com essa ideia da descentralização física que o Hugo bem colocou, porque tanto faz aonde você tá. O que importa é que o trabalho tá organizado o suficiente para você trabalhar de onde você quiser. Tipo, a localização física com esse ponto único de verdade aí que você colocou, Ayrton, começa a ser praticamente irrelevante. Não é isso que vai dizer se eu tô conseguindo contribuir ou não com o propósito da organização. Eu não sei se o pessoal que tá ouvindo já percebeu, mas esse papo aqui, apesar de ser sobre uma empresa que provê boas soluções técnicas, né? Esse papo aqui não é sobre a parte técnica, é muito forte sobre a parte cultural. Acho que o Hugo e Ayrton já entraram aqui em cheio. Então, eu queria que quem tiver esse viés técnico inclua também na sua mente enquanto estiver ouvindo esse podcast. Mas se você não tiver o viés técnico, pega todo esse caldo cultural que o GitLab está espalhando pelo mundo, né? E absorve, porque é lindo. Por exemplo, a gente estava falando aqui, antes de começar a conversa, eu falei, Hugo, você está trabalhando de pé? Parece que a altura aí da câmera parece que você está de pé e tal. E aí ele começou a me mostrar coisas fantásticas que acontecem no onboarding do GitLab. Então, você conseguiu até compartilhar algo, como foi a sua experiência no onboarding, como é a experiência de alguém que entra no GitLab para trabalhar, só para mostrar como essa cultura já começa de uma forma um pouco diferente, fazendo esses valores acontecerem na prática. Perfeito. O nosso onboarding é tudo feito dentro do produto GitLab também. E das criações que saem do produto GitLab. O que eu quero dizer com isso? Primeiro passo, primeiro dia de trabalho. Você recebe, né, um bem-vindo. Você, idealmente, pode ser que não, né, mas idealmente você já tem o seu computador, né, você já tem algum espaço físico para começar a trabalhar. E você recebe no seu nome, você tem um usuário que é criado no GitLab, na plataforma GitLab, no gitlab.com, né, na nuvem. E você começa com o seu issue. Esse issue aqui é o issue que você vai ter que trabalhar nos próximos 5 semanas, 6 semanas, 10 semanas, né? Existe uma variação, não existe pressão também. O GitLab é muito importante que você tome o seu tempo e faça de forma correta e tenha um tempo para se familiarizar, porque para muita gente é uma mudança de paradigma muito grande. Você tem o que a gente chama de um buddy, onboarding buddy, que é uma pessoa que não é necessariamente do seu departamento, mas o buddy, ele tá ali para te familiarizar, para te dar aquelas bem-vindas ao GitLab e reforçar a cultura da organização, né? Então, no issue que você começa a trabalhar, você tem todas as tarefas que têm que ser cumpridas, né? Você tem que ler a respeito da organização, muita leitura, muito vídeo, né, para você se dar aquela emergida na cultura da organização. E também, como a gente é 100% remoto, muito coffee, o que a gente chama de coffee chat, né? O coffee chat é aquela oportunidade que você convida alguém para dizer, ei, vamos bater um papinho de 15 minutos? Que fique bem claro, esse coffee chat pode ser qualquer pessoa na organização. Então você tem tudo estruturado, você sabe o que você tem que fazer muito detalhadamente, com instrução, com link para tudo nas próximas semanas. Eu acho que o que me chama atenção nesse modelo do GitLab, que acho que foi a primeira coisa que eu percebi quando eu fui fazer um merge request pro GitLab em 2013, o lance da gentileza e da não pressão sobre a pessoa, né? Uhum. Que é tipo, você percebe que tem alguém pareando com você o tempo todo, né? No open source, lá no clássico, a gente tinha issue, a gente tinha essas coisas, mas o ambiente pra mim era extremamente hostil, que era um ambiente onde a gente tinha figuras que se chamava ditador benevolente, que era a pessoa que vinha não sei da onde, que tinha qualquer interferência, você tinha termos como RTFM, né, que é Read the Fuck Manual, então é um ambiente extremamente hostil, né? Você fazia uma pergunta, né, uma pergunta tranquila ali, e aí vinha, tipo, só pra explicitar, assim, esse comportamento em um ato. Você fazia uma pergunta, aí vinha o dono do projeto inteiro, tipo, a pessoa mais admirada na comunidade inteira do projeto, e te respondia RTFM.
Ponto. O que significa isso? Quem nunca recebeu um desse? É basicamente o maior líder da comunidade ali falando: read the fucking manual. Lê a porra do manual e para de fazer pergunta escrota aqui. Olha que cultura horrível, né? E você sentiu essa diferença no GitLab, Ayrton, 2013? Sim, e o open source é um ambiente que tem muita mudança, né? Mas é um ambiente de guerra, né? Você tem frameworks, são briga entre comunidades o tempo todo, você tem pressão. As pessoas são muito agressivas, de modo geral, assim. É um ambiente que você aprende, mas ele é um ambiente que ele é um corporativo hostil, né? É uma política agressiva, né? E no GitLab a primeira coisa que aconteceu foi a pessoa pegou e olha, a gente não faz dessa forma, mas tá aqui o modelo, experimenta seguir isso aqui. Levou um tempo, acho, pro Magically ser aprovado, assim, mas eu aprendi um monte de coisa. E no processo, eu não me sentia, assim, intimidado em nenhum momento, assim. Eu percebia que tinha alguém do outro lado ali me ajudando a fazer o Magic Quest. Era uma coisa simples, assim, era uma coisa de busca, mas, assim, eu tive alguém do meu lado o tempo inteiro me ensinando e falando como é que funcionava teste pro Git, pro GitLab, todas essas coisas, assim, bem diferente de todas as comunidades, assim, porque eu cheguei, era um processo de você ganhar respeito, né? Então você é utilizado até você se tornar alguém que é core committer, pra você repetir o processo pra quem tá entrando. Então, e no GitLab não, isso se quebrou, né? Era alguém sendo extremamente gentil comigo. Achei isso muito maravilhoso, assim, esse processo. Isso aí, lembrando que open source, né, ela conta muito com a benevolência das pessoas, né? As pessoas estão doando o seu maior bem, que é o tempo delas. Elas fazem aquilo por puro amor. Então a GitLab faz um grande investimento, né, nessa comunidade, né? E é importante entender também que contribuição também não é só código, não. Todo o roadmap de produto da GitLab é público. Você não precisa nem fazer login no site gitlab.com, no produto SaaS gitlab.com. Se você fizer uma pesquisa no Google sobre, vou inventar um assunto aqui qualquer, né? GitLab, Gitly, alta disponibilidade, né? High availability. Você vai encontrar as primeiras respostas que você vai ter do própria indexação do Google, são issues do GitLab que você pode começar a ler e começar a discutir, interagir e falar, eu como cliente, eu não vejo dessa forma. Isso acontece demais. Você não precisa escrever código necessariamente para contribuir com o GitLab, não. É sensacional porque, assim, as pessoas acham, isso a gente vê em várias empresas, que a cultura vai ser reflexo do que eles tentarem fazer com a empresa. E na verdade é o contrário, né? A empresa é reflexo da cultura das pessoas que estão ali. Então, no GitLab para mim isso fica muito, muito explícito, porque eu, por exemplo, eu não conhecia tanto do GitLab quando eu usei a primeira vez. Inclusive foi o Ayrton que me apresentou, bem me lembro, assim, antes da gente rodar um dojo, Brasília, né? Estávamos juntos lá. E só de começar a usar o produto, e acho que é importante mencionar que isso daqui não é um episódio patrocinado, tá, gente? Assim, é do fundo do coração, né? Eu e a Ayrton, a gente tá aqui porque a gente gosta, né? De falar sobre o quão maneira é essa cultura. Mas nas primeiras interações que eu tive com o produto, um pouco dessa cultura já ficou mais clara. E é interessante que por que ficou bem clara pra mim? Porque eu tava interagindo com o Ayrton. E o Ayrton é uma pessoa que tava interagindo com o produto há muitos anos. E tava reafirmando o produto pra mim. E falando, é maneiro, é legal, olha isso, olha aquilo, e por aí vai. Então a mensagem que eu queria colocar aqui, a gente falou bastante de cultura, a gente tá falando um pouco do domínio técnico também. A gente falou um pouco do domínio organizacional, quando fala de melhoria de lead time, né? Que isso influencia muito em qualquer produto que interaja com software. Mas acho que o domínio de negócios, assim, e a satisfação do Ayrton como consumidor, minha como consumidor, e o quanto a cultura influencia nesse produto final, é algo notável que qualquer pessoa de produto deveria estar interessado em conhecer mais. E aí, qual que é a mágica aqui? Se você quiser conhecer mais sobre o GitLab, o Hugo já falou aqui, por exemplo, que o roadmap está público. Lá no nosso backstage do Love the Problem, então, para quem ainda não conhece o backstage, k21.link/Love the Problem, você tem acesso aos nossos bastidores e consegue ver as referências, deixar feedback, consegue sugerir novos episódios. Mas lá, eu vou deixar dentro do card desse episódio, esse link pro roadmap, e vou deixar o link também para todo o handbook do GitLab, que é um negócio muito maneiro. O Hugo tava falando aqui que se fosse impresso pelo contador de palavras e coisa assim, teria algo como 5.000 páginas. Então tudo que a gente tá falando aqui tá lá no handbook também. Você consegue ver desde os valores até, por exemplo, o roadmap de
produto e como eles tratam esse roadmap. Tá lá, acabei de entrar aqui, tem um linkzinho pra você clicar. Pra vocês terem uma noção, a gente tava discutindo aqui, tem uma página falando sobre o CEO. O CEO se apresentando lá no handbook, e não é se apresentando, tipo, comercialmente. Ele tá falando sobre os problemas que ele tem e que as pessoas vão ter que lidar com esses problemas, assim, tipo, o jeito, pô, eu sou meio assim, eu sou meio assado, minha personalidade é mais assim, é mais assado, que pega direto na transparência, né, assim, a estratégia de produto tá dentro do handbook. Como que funciona esse handbook, Hugo? Pelo amor de Deus, que 5.000 páginas, altamente completo, muito aderente à cultura, qual que é a mágica? Tem que deixar muito claro aqui que a gente fala handbook, as pessoas pensam em livro, né? Esses dias até eu estava tendo uma interação via redes sociais e a gente falou alguma coisa, a GitLab publicou alguma coisa sobre o handbook e aí alguém veio perguntar, mas vem cá, quero ver que funcionário já leu essas 5.000 páginas. E eu quero deixar muito bem claro que não é esse tipo de livro, né? O handbook é um site. Ele é um site. Basicamente é isso que ele é. É um site onde a gente documenta tudo. Por que documentar tudo? Tudo que é relevante, claro, né? E por que documentar tudo? Justamente por ser all remote, né? As pessoas puderem trabalhar da onde quiserem. A gente tem pessoas trabalhando em tudo quanto é tipo de fuso horário. Então, o ser 100% remoto está totalmente alinhado com o ser assíncrono. As formas de comunicação, elas não podem requerer que as pessoas estejam disponíveis todo momento. Então, por definição, a gente documenta tudo publicamente. Então, isso que é o handbook, é um site que documenta tudo. Tudo que... E o que é tudo, Ayrton? É tudo, desde as falhas do CEO até... né, como que a gente pensa em marketing, como que a gente pensa com os papéis que desenvolvem dentro da organização, o fluxo de trabalho de engenharia. Cara, é uma aula. Como é uma história, tudo, tem tudo. É uma história, é uma aula, cara. Se você é de produto e você visita o handbook do time de produto, de Product Management do GitLab, eles vão te contar como eles fazem todo o fluxo para desenvolver o produto do GitLab. Se você é de... Tem até as personas lá. Personas. Se você é de User Experience, tá lá todo o fluxo e a interação do pessoal de UX com o pessoal de produto. Então, a gente documenta tudo. A mais importante, na minha opinião, são os valores. Uhum. Os valores do GitLab, eles são públicos, tá para todo mundo ver. Inclusive, eu lembro até, não sei se deve estar lá ainda, e está sempre em constante mudança, tá? Isso é importante dizer também. Todo novo funcionário que chega, a gente comentou isso mais cedo também, né? Ele tem que fazer um merge request, né? Para as pessoas menos técnicas, né? O merge request é uma terminologia associada com Git, que é você, basicamente, é um processo que você segue para fazer uma mudança de código. Como o handbook ele é código, porque ele é um site, todo novo funcionário tem que aprender o mínimo de Git. Não tem como correr. Imagina o medo de uma pessoa que vem de marketing, uma pessoa que vem da parte legal, ou uma pessoa de vendas que nunca fez um commit na vida. Imagina o medo dessa pessoa para começar um merge request, fazer um commit, olhar um pipeline, entender o que está acontecendo no pipeline. Imagino que o medo é horrível. A pessoa que está ouvindo o podcast e não conhece dessas coisas já está com medo. E já não está com medo, fazer nada. Exatamente. Só tá ouvindo o podcast. Imagina alguém que tem que fazer. Você sabe o que eu acho fantástico nesse processo? Por que eu acho que o handbook consegue, quando você fala assim, tudo que é relevante, as pessoas conseguem se incentivar e gostar de fazer isso? Porque assim, acho que a gente já viu no passado várias empresas que tentaram fazer isso aqui. Tudo a gente documenta, a gente precisa documentar. Isso não é antigo, né? Mas o lance é que você editar um documento no Git, de um modo geral, assim, o GitLab, é bem diferente de editar um documento normal, assim. Então, não é como editar um Confluence, não é como editar um Wikimedia da vida, que é lá onde fica a Wikipedia. É muito amigável, é divertido de fazer isso. Então, as pessoas gostam do processo de merge request, assim. Então, isso não funciona só para código. Isso. Tudo que você consegue versionar, você consegue pôr ali. E o fluxo de como funciona a revisão, a aprovação, a publicação automatizada, e isso é muito legal de você ver na prática. E tá bem ao lado de, se você é desenvolvedor, se você não é desenvolvedor, tá bem ao lado do que você tá fazendo, né? Então, tipo, se eu tô desenvolvendo uma coisa, na mesma ferramenta eu vou documentar a coisa, na mesma ferramenta o mesmo fluxo que eu uso de desenvolvimento eu vou usar ali dentro. Então, isso me permite que eu consiga fazer um documento vivo, né? Que ele se parece muito com o código-fonte normal. E acho que isso daí tem muito a ver com, assim, o que eu tô sentindo desde o começo desse papo, né? Com o eat your own dog food, assim. É tipo,
prove da sua própria comida, sabe? Se você cozinha, você também almoça aquela comida que você está cozinhando, sabe? Então, se o GitLab, por exemplo, é uma empresa que tem dentro dos valores, é interessante os valores, o Hugo tava até comentando, e se você entrar na página dos valores, que vai estar lá no nosso backstage, né? k21.link/LoveTheProblem. Os valores, eles são hierarquizados. E aí, no topo dos valores, a gente tem resultado. E resultado para o GitLab também envolve uma pessoa qualquer conseguir fazer um commit e um merge request ali. Lula, esse ponto foi chave, sabe por quê? Eu não sei. Você sabe qual é a missão da GitLab? Qual? Não faço ideia. A missão da GitLab é uma frase: Everyone can contribute. Nossa, na essência. Todos podem contribuir. Genial. Essa é a missão da organização. Então, tudo que a gente faz, a gente pensa com essa mentalidade. Como é que a gente consegue reduzir a barreira de contribuição das pessoas, né? E eu acho que o resultado é a experiência que o Ayrton estava falando, né? Exatamente, porque se for para ver os projetos open source tradicionais, você tem um monte de coisa que é fricção para você ser contribuidor. Você precisa investir muita energia para ser contribuidor. E fora você tem projetos que às vezes tem uma pessoa só, que tá tudo na cabeça dela, que nada é documentado. Então a gente tem histórias antigas do RaiserFS, que era um projeto antigo, que o fundador do projeto, ele foi preso, o projeto morreu. Porque, tipo, era só o cara, e as pessoas tentavam contribuir, mas era tão complicado interagir com ele, ele era tão agressivo, inclusive ele foi preso porque ele matou a esposa dele. Pouco agressivo, né? Pouco agressivo. O cara era tão agressivo que ninguém conseguia contribuir com o projeto dele. E quando ele morreu, o projeto foi junto, porque não tinha, era só o cara. Então, assim, imagina só esse nível de fricção num projeto de código aberto, que é uma coisa que você não vê no GitLab, né? Fricção, realmente existe uma intencionalidade em diminuir a fricção o máximo possível ali. Então. E isso faz parte até da minha própria experiência inicial, né? Assim, dado que uma pessoa de vendas que nunca mexeu com código consegue botar ali a própria foto, a própria biografia dentro do about.gitlab.com/team, se ela consegue mudar esse código, cara, eu que cheguei pra mexer com o Ayrton, já tenho experiência com código, foi lindo a primeira vez que eu fui usar o GitLab. Cara, foi um negócio que eu falei, mentira que é só isso, sabe? Mentira que é só fazer isso. Se eu fosse fazer uma outra ferramenta, acho que a gente tinha feito minutos antes, assim, no Jenkins, por exemplo, que é um dos concorrentes em algum aspecto, né, do GitLab, assim, uma partezinha do produto, de um dos produtos. Cara, eu basicamente chorei sangue pra fazer no Jenkins, assim, foi muito sofrido, difícil. E se você pega alguém que já conhece, a pessoa vai falar, nada, é fácil, ó, vem cá, vem ver. Não tem essa de é fácil pra quem já conhece, tem que ser fácil pra quem tá chegando. É isso mesmo. Prova disso com a sua própria empresa. Já vou deixar a provocação aqui pra quem tá ouvindo, que é o serviço que a sua empresa oferece. Quem desenvolve esse serviço também consome ele? Você que tá ouvindo aí, você consome o serviço que você presta? Então eu vou falar aqui, K21, eu sou uma pessoa suspeita pra falar, mas eu pagava por treinamento da K21 antes de ser K21. Hoje eu vou em aulas da K21, certo? Mas eu tô falando por mim. Eu queria que cada um aqui fizesse reflexão sobre isso, porque é isso que vai fazer diferença final no seu produto, né? Se você trabalha em um banco e você tem conta em outro banco, cara, tem alguma coisa muito errada nisso daí. Celular também, né? Tem empresas de celulares que desenvolvem um celular e usam outro celular, então já vi muito isso. Exatamente. Essa reflexão é muito valiosa, né? Porque assim, para só pra pensar, você tá fazendo um negócio que você tem acesso e você não quer usar, assim, como é que é a tua motivação? Tipo, em fazer isso, assim, esse não é legal, não gosto disso aqui. Então você vai fazer qualquer coisa, né? De qualquer jeito. Deixa eu falar, você me lembrou de uma coisa que a gente até conversou antes, né, Lula? O complicado com isso também é o seguinte, quando você desenvolve um produto, né, o Ayrton falou das personas, né, a gente pensa aí das técnicas de utilização de personas para melhorar a empatia, né, de quem está desenvolvendo aquela coisa, né, criando aquele produto para com as pessoas que vão consumir, né? No caso do GitLab, como a nossa missão é todos podem contribuir, a gente está sempre utilizando dessa empatia, né? Como é que a gente consegue desenvolver um produto onde não só uma pessoa de desenvolvimento consiga utilizar, né? A gente tenta reduzir ao máximo vocabulário, inclusive é importante, a gente tenta reduzir vocabulário que excluam outras pessoas. A gente estava falando um pouco mais cedo, aqui a gente tem valores de iteração, transparência, resultado, eficiência, isso são valores, a gente não fala, a gente usa o Scrum, não existe aqui, existem algumas palavras que você consegue associar com o Scrum, que você consegue fazer esse link, mas a gente tenta manter tudo aqui mais
universal possível. Sim. Tá? Inclusive usando linguagens que são inclusivas. Exatamente. Né? Como você vem fazendo bem esse trabalho de mediação aí, a persona técnica, não técnica, né? Como é que a gente faz esse balanço? Nesse esquema de personas, eu recentemente, tinha muito tempo quando eu contribuía com o GitLab, eu fiz umas 3 contribuições muito pequenininhas lá em 2013, e aí eu passei só a usar e tal. E aí recentemente eu fui abrir, na empresa que eu trabalho, a gente tem suporte do GitLab, eu fui abrir lá um suporte para poder perguntar sobre uma questão, e na conversa a gente percebeu que uma funcionalidade que era muito útil resolver o problema não existia. E o que o cara fez, assim, o Greg, até que era o agente de suporte que tava lá. Eu vi o seu issue, lindo issue. Ele pegou e falou assim, abre uma requisição de feature aí pra gente, de funcionalidade, e tem um template pra isso e como vai funcionar e tal. E aí você explica lá e a galera vai começar a ver como vai funcionar e tal. E aí quando eu fui abrir a requisição de feature, assim, muito tempo depois, assim, como o negócio evoluiu, você tinha até as personas, então era toda uma história de usuário muito linda, e você tinha as personas pré-definidas, assim, a gente tem essa persona aqui técnica, com esse nome, e a gente via como é que era a persona, eu podia escolher quais personas que o GitLab já trabalha para poder adicionar a minha feature. E aí já tinha todo o molde de como é que era a história, que eu achei muito maravilhoso, assim, pra pessoa que é acostumada a lidar com produtos o tempo todo, isso pra mim já foi interessante, imagine pra essa pessoa, assim, eu tenho todas as personas, os exemplos, o fluxo em que backlog entrou, quando que vai ser feito, fica muito claro ali dentro. E numa linguagem muito inclusiva, né, Ayrton? Muito inclusiva. Falando, por exemplo, eu acabei de me ligar, esse daí foi o primeiro insight de o termo Scrum por si só já é excludente, né? Ele já exclui, ele já separa 2 grupos, né? Você fala Scrum, tem o grupo... É um pré-requisito, você tem que entender de Scrum para saber do que você está falando, né? Exatamente, e é diferente de você falar, por exemplo, de evoluir com experimentos. Pô, vamos evoluir com experimentos? Isso daí qualquer um entende, certo? Pô, evoluir experimentando. Qualquer um entende. Pô, vamos trabalhar por um período de tempo mais curto? Vamos definir um objetivo por tempos curtos aqui? Vamos trabalhar entregando a cada semana? Percebe? Eu tô falando da mesma coisa, só que numa linguagem muito mais inclusiva. O quanto a gente se preocupa com isso no dia a dia, né? Sim. E acho que a vantagem entre aspas, né, da gente tá trabalhando de uma maneira síncrona, esse ponto você falou sutilmente, mas eu acho que faz toda a diferença. Da gente tá trabalhando de uma maneira síncrona, me permite simplesmente bater um telefone pro Ayrton ali, eu chamar ele agora, né, no Zoom e falar, Ayrton, eu não sei o que é esse negócio aqui, me ajuda aí. E aí ele vai lá e me responde, fala, não, Lula, venha cá, é isso e aquilo. Lê o manual, Lula, lê o manual. Read the fucking manual. Se você tá assíncrono, tipo, você não sabe se a pessoa tá trabalhando ou não tá trabalhando, você não tem esse controle porque ela tá em outro time zone, ela resolveu trabalhar agora no time zone, sei lá, da Austrália, que seja, você precisa ter uma fonte única de verdade, né? Que o Ayrton falou, você precisa Exatamente. ter um lugar em que seja verdade. E esse lugar não pode ser excludente, ele não pode usar termos que você não conhece, usar termos, porque senão você vai ficar perdido. E aí read the fucking manual não vai adiantar porra nenhuma, certo? Inclusive, deve ser muito isso que acontece, né, Ayrton? Nesse RTFM, provavelmente a pessoa vai no manual, também não entende porra nenhuma e também não pergunta mais nada porque já tomou uma na cara, né? Então, exatamente, acontece. E muitos projetos perdem contribuidores ou morrem por causa disso, sim, porque a fricção é alta, né? Então você fica pegando porrada de graça, porque você normalmente não está recebendo dinheiro para estar contribuindo no open source, se sente ali bem inútil, né? Porque o processo é você não se sente tão inteligente no início, você acha que você fica inteligente depois, e aí isso te faz parar de contribuir. Nem todo mundo tem tanto tempo, né? Aquela questão assim, pô, a gente vive num mundo onde as pessoas precisam trabalhar, num mundo onde várias pessoas são pais, às vezes, mães. Então você não pode criar um processo por diversão que é difícil de você entrar, né? É por isso que até eu, por exemplo, pessoalmente não gosto de trote. Eu acho o trote uma brincadeira infeliz, né? Porque eu tô fazendo isso? Eu deveria dar a melhor experiência pra alguém, né? Que tá entrando numa coisa. Né? De entrada. Exatamente. Entrando um pouco nessa cultura GitLab, valores e como a empresa funciona, eu começo a me confundir um pouco, você até fez essa provocação aqui enquanto a gente estava batendo um papo antes, do quanto eu gosto do produto ou do quanto eu gosto da organização, assim, na minha cabeça é muito confuso, né? O que eu descobri assim é que eu gosto do Tanuki, né? Eu gosto do Guaxinim, isso daí eu tenho certeza, colei no meu notebook aqui, tá coladinho, faço propaganda pra todo mundo, falo, amo GitLab, mas quando eu falo eu amo GitLab,
GitLab, eu tô falando geralmente da organização, eu tô falando do produto, eu tô falando dos dois, onde mora essa intersecção, numa visão interna. Como você vê essa confusão na minha mente? Com uma visão interna, inclusive até eu trabalho, né, no departamento de sucesso do cliente, né, dentro da GitLab. Com uma visão interna, eu não consigo separar uma coisa da outra, entendeu? Porque o produto, ele é uma reflexão da organização, dos seus valores. A forma como a gente cria os nossos fluxos de desenvolvimento, a forma como a gente tem papéis e cria novos papéis para dar suporte à comunidade, a forma como a gente encoraja os funcionários a participarem, dada a missão da organização, everyone can contribute, né? Todos podem contribuir. Tudo isso se reflete no produto. Só que, às vezes, com uma visão externa, né? E eu posicionando o produto no mercado latino-americano, às vezes eu vejo algumas pessoas recebendo essa mensagem meio que assim, o que me importa que a GitLab é 100% remota? Não tô nem aí. De que me importa que a GitLab é super transparente? Eu não tô nem aí, eu só quero botar um produto para desenvolver o meu software. E eu respeito essa visão, né? Então por isso que eu fiz aquela provocação. Não tem que ser, ele não é binário, né? Eu só sou fã da GitLab ou do produto GitLab ou eu só sou fã da organização. Tenho certeza que existe um mix aí, como todo produto tem problema, tem bug, tem software, tem código, tem bug, né? E sempre tem espaço para melhorar, certo? Então, tenho certeza que tem gente que tem frustrações com o produto, né? Mas essa minha visão interna, e antes, não só interna, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu morei no Brasil, né? De 2016, bom, eu sou brasileiro, tá? E morei no Brasil de novo. Eu vim para os Estados Unidos em 2005, morei no Brasil em 16 a 19, trabalhando com uma outra empresa, né? Mais ou menos nessa área mais de agilidade. O GitLab ele tá muito mais para DevOps do que ele tá para agilidade, né? Mas enfim. E aí, quando eu assinei um contrato de 3 anos para trabalhar no Brasil, representando a América Latina. Quando o meu contrato estava acabando, eu comecei a refletir: o que eu vou fazer da vida agora? Qual é o meu próximo passo? Daqui a pouco eu tô voltando para os Estados Unidos. E aí, o que eu quero, né? Aquela reflexão, né? Aquela crise de identidade, aquela coisa. O que eu vou fazer? Aquela retrospectiva bem pesadona, né? E aí eu falei, cara, eu quero trabalhar para uma organização que se alinha exatamente com os meus valores. Isso eu nunca vou... A gente nos Estados Unidos usa a palavra compromise, né? Não sei exatamente a tradução aí no português, agora não tá me fugindo. Engajar. Nunca vou sacrificar. Sacrificar eu acho que é a palavra. Não vou sacrificar os meus valores no meu próximo caminho, na minha próxima empresa. Comprometer. Não vou comprometer, botar eles em risco. Exatamente. Não vou colocar os meus valores em risco. E aí, no Brasil, trabalhando para uma empresa que pode ser, na época, né, um competidor do GitLab, eu comecei a ouvir o GitLab no mercado, né, 2015, 2016, 17, cara, e principalmente, acho que foi 17, um salto, assim, que eu comecei a ouvir falar em GitLab como produto. E eu ignorei, cara. Foi quando eu conheci, hein, por sinal. Foi quando você conheceu? Eu ignorei. Eu falei assim, esse GitLab, isso é um outro Git qualquer, e aquela coisa, né? É versionamento de código, o que eu faço não tem nada a ver com isso, e tá, aquela coisa toda. Teve uma hora que não deu mais pra ignorar. E aí eu fui olhar o produto. Quando eu olhei o produto, eu falei, cara, que bacana, hein? Eu me apaixonei pelo produto primeiro. Aí eu falei, que bacana. Aí eu fui pesquisar sobre a organização. Até porque existiam, na época, pelo menos 2 ou 3 ex-colegas meus de trabalho nos Estados Unidos que saíram da empresa que eu representava na América Latina e foram para GitLab. E aí eu comecei a interagir com eles. Quando eu vi o handbook, cara, aí eu falei, nossa senhora, eu tenho que trabalhar para essa empresa. Entendeu? Então, uma coisa leva a outra. Pode ser que vá de produto à cultura, ou pode ser também que muita gente tenha ouvido falar da GitLab como organização primeiro e depois tenha se apaixonado pelo produto. Deixa o Ayrton falar aí também, porque que disso ele entende. Isso vem muito do open source, né? As pessoas se aproximam dos projetos de código aberto porque elas estão identificadas com as ideologias, com toda a filosofia por trás daquele projeto. Né? Então você tem projetos que são muito parecidos, mas tem filosofias completamente diferentes, né? Isso aqui só vai entrar tal coisa, isso aqui só entra coisa aberta, isso aqui é focado em seres humanos, né? Que é o caso do Ubuntu. Então você tem cada projeto, você tem essa coisa, né? E o legal do GitLab pra mim é que além dele ter esse viés do código aberto, que
a gente tem uma filosofia, e a filosofia guia, ele também tem um viés de produto, né? Então, para mim, foi a primeira empresa que eu vi, empresa, produto, projeto, open source, que conecta uma ideologia que é toda hacker, né? Que a gente fala do open source com a ideologia ágil, né? Então, a gente tem ali a velocidade com que o GitLab entrega a funcionalidade é fantástica, assim, a gente vê muito desconforto, né? Eu vejo muita gente falando, nossa, eu não consigo acompanhar o ritmo de atualização do GitLab, assim. E atualiza muito rápido e, ao mesmo tempo, ele não fica ruim, né? São mais de 100 meses. Mais de 100 meses fazendo deploy todo dia 22. Então, 22 de maio agora teremos, né, o versão 13.0, né, que é um major release, né? Então, é onde sai uma das grandes mudanças, assim, até de arquitetura, porque a GitLab guarda mudanças que podem ter alto impacto para essas versões majors que a gente chama, né? Que a gente entrega uma vez ao ano. Todo mês tem GitLab novo. Tô torcendo pra nessa 13.0 aí melhorarem aquele menu lateral esquerdo ali, que eu nunca lembro daquela porra de ícone que faz o que ali. Tomara que nessa major aí venham mudanças de UI pra melhorar isso daí. Vamos escrever um feature request junto aí depois. Sem dúvida. Olha que maneiro, porque se não vier, é culpa minha, porque eu não submeti, né? Eu podia muito bem ter submetido ali a feature request, ou ter submetido alguma coisa e ter colaborado. E o que eu tô vendo aqui é que a gente fala frequentemente aqui no Love the Problem sobre agilidade, né? Assim, a gente gosta muito de agilidade e acho que tudo que a gente discutiu aqui durante esse episódio sobre a cultura do GitLab, a gente tá vendo o impacto da cultura nos demais domínios. Isso pra mim é explícito, inclusive no próprio domínio cultural, quanto às pessoas que você tá trazendo, né? A gente tem 3 pessoas aqui que chegaram no GitLab, que tiveram uma bela impressão. A gente tem uma aqui que tá hosteando um programa falando gratuitamente durante 1 hora sobre uma empresa. A gente tem outra pessoa que contribui com essa empresa desde 2013 também, gratuitamente. E a gente tem uma pessoa que trabalha numa empresa pela qual é apaixonado, sabe? E tudo isso é consequência do que a empresa valoriza, do que a empresa prega, do que a empresa acredita, de fato. É a missão e os valores da empresa que unem essas pessoas, né? Exatamente. Que trouxe a gente aqui hoje, essa é a interseção. Bacana, Lu. Exatamente. Adorei essa reflexão. Sensacional e é de coração, né? Esse que é o final, assim. Eu acho que ainda tem muita empresa trabalhando com um paradigma do século passado de eu preciso tirar o dinheiro do cliente, né? Até hoje, pra vocês terem uma noção, eu não faço ideia de como o GitLab ganha dinheiro. Não faço ideia, juro. Não vou nem perguntar pro Hugo aqui, porque pra mim também pouco importa. Tudo que eu usei até hoje foi de graça, e quando eu falo pra galera que dá pra usar de graça tranquilamente durante muito tempo, sem você ter essa dor, a galera não acredita. Mas é fato. Então, o modelo de negócio para mim do século XXI, né, não é um modelo de negócio que está tentando tirar dinheiro do seu consumidor, mas sim fazer o seu consumidor se apaixonar por você, obviamente num modelo financeiramente sustentável, né, porque também ninguém... Isso é muito importante. Exatamente. Porque a cultura open source, às vezes ela é muito mal entendida. As pessoas pensam o open source é gratuito. Não, cara, não é de graça. Alguém está pagando por aquilo, ou com uma forma financeira, ou com o seu próprio tempo. E, obviamente, para você dedicar o tempo, você precisou ter uma expertise, alguma coisa, né? E você estudou para aquilo, certo? Ninguém nasce codando. Então, essa ideia de que, é open source, é de graça. Calma aí. De graça, não. Alguém pagou por aquilo. Aquela questão do imposto, né? O dinheiro é do governo. Não, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é do contribuinte. Então, eu sempre tento mudar esse paradigma. Você pode utilizar sem pagar? Sem dúvida pode utilizar sem pagar. Deve? Por que não? Por que você vai pagar como usuário final? Por que você vai pagar por um produto que você não precisa? É isso. Sem dúvida. Não estou dizendo que ninguém deveria usar, não. Mas o open source, ele depende dos seus contribuidores, senão ele não existe. Então, para GitLab, esse modelo de como é que a gente consegue, de forma sustentável, continuar oferecendo o que a gente chama do GitLab Core, né, que é o produto gratuito, ou até o GitLab CE, que é o Community Edition, que só tem código puro open source. Qualquer um pode fazer usar a palavra fork aqui, um clone, mas vou copiar aquilo
aquilo, qualquer um pode copiar aquilo, né? Pode garfar ali o projeto? Copiar o projeto e modificar para o seu uso pessoal e criar até a sua própria organização a partir dali. Então é um paradigma muito louco, né? Como é que a organização provém o código-fonte dessa forma que qualquer um pode sair modificando e sair utilizando para o seu próprio bem. A ideia por trás disso é que todo mundo ganha com isso. Porque se o Lula for lá e fizer uma cópia do GitLab, modificar o GitLab e fizer uma versão melhor, cara, game on! Vamos então, Lula, que história é essa? Olha que coisa bacana que o Lula fez. Como é que a gente consegue melhorar também, né? Inclusive a estratégia de acquisition, né? A estratégia de comprar empresa e coisa assim, tá lá no handbook. Olha que doido, né? Tá, não. Se você tem uma empresa que você acha que beneficiaria, existem regras muito claras e como você começa o processo, você cria um issue no GitLab. É isso. E bota lá uns labels que vai chamar a atenção das pessoas corretas, que vão começar uma conversa aberta sobre isso interessa ou não interessa e vamos evoluir essa conversa. Sensacional. Trazendo um pouco dessa filosofia, que é a filosofia do código aberto, assim, eu gosto dela porque quando a gente incorpora isso, a gente incorpora várias coisas que são muito políticas, né? Tipo, sobre equilíbrio socioeconômico, organização e pessoas, indivíduos, cidadania. Então tem muito esse viés no código aberto, né? Sem dúvida. E eu gosto de empresas que se baseiam na filosofia de código aberto porque elas acabam trazendo esses vieses políticos para dentro da empresa também, sobre contribuição, sobre o que a gente tem que cobrar, o que é de todo mundo, o que é bem público. Então, a gente tem essas conversas. Eu lembro que quando eu comecei a contribuir com o código aberto, eu comecei a aprender muito sobre direito, que é sobre licenciamento de software. A gente começa a aprender sobre essas coisas, né? Eu faço um vídeo, eu quero que esse vídeo seja de todo mundo. Como é que isso funciona? Então, quando a gente tem uma empresa que tem esses vieses, esses aprendizados fazem as pessoas melhores também, né? Então, são pessoas que são extremamente politizadas também, né? Dentro do meio de código aberto, né? Exatamente. Então, fica um convite aí pro pessoal contribuir. Como eu falei aí no meio da conversa, a missão da GitLab é Everyone Can Contribute. E não é só contribuir para a GitLab, não. Contribua para qualquer coisa. Contribua. O que você vai receber de volta, eu te garanto que é muito maior do que o seu input aí, sem dúvida. Eu espero que eu esteja contribuindo aqui com alguém com Love the Problem, que a Cabine não esteja contribuindo. O que eu digo pra vocês eu saio dessa conversa aqui, desse bate-papo, muito inspirado, cheio de ideia na cabeça aqui pra trazer pra dentro e pra levar pra fora também. Extremamente inspirado, coração batendo mais forte, gostando mais do GitLab ainda. Vocês querem deixar alguma mensagem pro mundo aqui, através do Love the Problem? Pro mundo. Então, eu tava falando isso no episódio passado, eu falei isso. Primeiro eu quer deixar uma mensagem pro mundo. Se a pessoa acha que é muita coisa, eu diminuo. Quer deixar uma mensagem pra galera que ouve Love the Problem, quer deixar uma mensagem pra galera que ouviu esse episódio, vai diminuindo assim que aí é menos pressão. Tem um sábio que eu conheço que chama Lula, que ele fala que todo mundo é muita coisa. Todo mundo é muita gente, exatamente. Se você quiser deixar uma mensagem pra quem ouviu esse episódio aqui, eis o espaço. Minha mensagem fica, nesse todo esse contexto, um convite aí para que você seja protagonista daquela mudança que você queira ver no mundo. Não espere dos outros. Saída da inércia, né? Crie esse movimento, por menor que seja, né? Seja protagonista. Use sua voz, use a internet, use o seu conhecimento, sua experiência, com muita empatia, muito respeito ao próximo, mas seja o protagonista da mudança que você quer que aconteça. Sensacional. Isso conecta muito com um livro que eu gosto bastante. Enquanto a gente foi falando sobre a cultura do GitLab, eu fui me lembrando que é o Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. Eu acho que o Laloux só não estudou o GitLab dentro do livro porque ele não conhecia, assim. Ele foi para outras indústrias, ele não pegou nenhuma empresa de software. Mas eu acho que era um belo caso para ele investigar, ou para quem está interessado no Reinventando as Organizações, né? Eu acho que o GitLab é um belo exemplo, e essa mensagem que você deixou aqui é uma das principais do livro, assim, né? O protagonismo individual é fundamental para a evolução de qualquer empresa, de qualquer organização e do mundo. Exato. Como um todo, né? Sensacional, muito obrigado. Ayrton, uma mensagem para a humanidade? Sim, eu gostei porque essa mensagem é basicamente seja hacker, né? É isso, assim. Acho que a grande questão que eu gosto de pensar sobre as coisas é tenta entender como as coisas funcionam
e tente entender como é que você consegue interagir com essas coisas de um modo que elas fiquem melhores, né? Que é bem esse seja hacker, né? A partir do momento que a gente aprende uma língua, qualquer português, programação, a gente consegue interagir, né? Então, usa esse poder de interação para conseguir proporcionar as mudanças que você quer, né? Linkando muito ao que o Hugo falou, né? Seja hacker, né? Sensacional, sensacional. Então, eu vou deixar como mensagem minha aqui, para complementar e a gente acabar todo mundo na mesma vibe. Eu vou deixar uma mensagem que o Hugo já deixou aqui, mas que eu acho que vale a pena ressaltar, que é: todo mundo pode contribuir. Então, acho que casa tudo, né? Que a missão do GitLab aí realmente me tocou, porque todo mundo pode contribuir. Hoje em dia a internet torna isso quase que ilimitado, obviamente para quem tem os privilégios que a gente tem, né? Para quem tem uma boa conexão com a internet, para quem tem um computador, para quem consegue acessar, mas um podcast qualquer um pode fazer, um vídeo no YouTube qualquer um pode fazer, parear com alguém, então todo mundo consegue contribuir. Tire proveito disso o máximo possível para fazer o que a Ayrton falou de hackear e o que o Hugo falou de tomar um passo à frente ali por si só. E vou deixar uma dica também pra galera: Handbook do GitLab. Gasta um tempinho ali, vai clicando nas coisas, vai lendo aqui, lendo ali. Cuidado, hein? Cuidado. Daqui é um buraco sem fundo, hein? Dá pra perder uns bons dias. Dá pra perder bastante tempo. De qualquer jeito, para evitar que a galera não se perca tanto ali em meio a tanta informação, lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, eu vou deixar no card desse episódio os principais links que a gente falou do próprio handbook, né? Então, desde o about.gitlab.com/team até a página do CEO, estratégia de produto, tem um handbook. Aliás, tem um e-book sobre como o GitLab consegue ser todo remoto. Tem até um livrinho especial sobre isso, os valores. Tá tudo lá, k21.link/lovetheproblem. Hugo, Ayrton, muito obrigado por esse convite para gravar esse episódio especialíssimo. É uma conversa que vocês poderiam ter tido só vocês dois, né? Mas vocês me convidaram e agora tá todo mundo que escutou convidado também, né? Então, muito obrigado. Compartilhando o código aí adiante. Isso. Exatamente, muito obrigado. Um prazer ter vocês aqui. Uma grande honra. Obrigado. Falando em código, para quem ficou até o final, eu lembrei de uma coisa. Tem um tipo de projeto de código aberto que eu acho maravilhoso, que são listas incríveis da tradução. E tem uma lista incrível da K21 também, que eu criei com o Lula e algumas pessoas da K21, que são um compilado de links incríveis sobre agilidade e mapeando nos 4 domínios. E existem milhares dessas listas, assim. Eu tenho uma lista de podcast, inclusive, que tá o Love the Problem lá. Muito bom. E existem listas sci-fi, lista de livro, lista de várias coisas. Por incrível que pareça, acho que o handbook do GitLab é como se fosse uma coisa mais complexa, né, do que o Awesome List, né? Porque o Awesome List é bem isso aí, né? Você tem ali um handbook sensacional das coisas favoritas de várias pessoas, né? Então eu vou fazer vou abrir uma issue para você aqui, Ayrton. Fazer a migração dessa Awesome List de agilidade da K21 pro GitLab. E aí a galera, olha só, hein? E aí já vou abrir uma issue pra galera que tá ouvindo aqui também, que chegou até o final do episódio. Contribua com essa lista, que vai estar lá no k21.link/lovetheproblem. Vai ter o linkzinho para essa lista. Faça o seu primeiro merge request dentro do GitLab para contribuir com essa lista. O que tem nessa lista? Referências maneiras sobre agilidade. Então, qualquer referência maneira, que seja esse episódio de podcast, faz um merge request para colocar dentro dessa lista. E aí a gente começa a espalhar conhecimento já utilizando o GitLab. Então, Ayrton, primeira issue é sua para fazer a portabilidade dessa lista para o GitLab e a galera contribuir lá. Será que vamos ter merge requests? Estou aqui ansioso já, hein? Vamos ver. Vou fazer o meu já. Muito bom, muito bom. Obrigadão, gente. Nos vemos no próximo Love the Problem. Abração. Valeu, galera. Abraço. Até mais. Até mais. Tchau. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.